Peço para que tomem seus assentos, por favor. Daremos início ao primeiro painel da tarde, com o tema de sinistro. O painel será presidido por Laur Diuri, diretor de sinistro na Tóquio Marine Seguradora, e que possui mais de 40 anos de experiência no mercado segurador. Os palestrantes serão Carlos Harten, Márcia Sicarelli, Juliana Kruger-Pella e Inaê Oliveira. Um bom painel a todos. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao IBDS pelo convite, em especial ao Dr. Ernesto por ter convidado para fazer parte desse painel. E também parabenizar o Dr. Ernesto pela resiliência e pelo esforço na implantação do marco legal de seguro, que é extremamente importante para a área de seguros, e especialmente para a parte de sinistros, que traz bastante novidade. Estou muito feliz de estar aqui, consegui reencontrar vários amigos, advogados, amigos de regulação, amigos peritos, reguladores, pessoal de corretora, de escritório de advocacia, enfim, bastante feliz por estar aqui e estar representando esse painel, que eu já tenho, minha carreira toda é sinistro, tenho mais de 40 anos em sinistro, então estou representando bem a parte de sinistro, é uma parte que eu tenho paixão por isso, minha vida inteira profissional, pois sinistros, e muita gente sabe da minha carreira profissional. Bom, primeiro painelistas é o Dr. Carlos Harten, advogado, coordenador nacional de Direito Securitário na Escola Nacional de Advocacia, ENA, e do Conselho Federal da OAB, membro honorário do IBDS. Por favor, Dr. Carlos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ah. Boa tarde a todos. Queridíssimo Ernesto, muito obrigado mais uma vez pela lembrança e pelo convite de participar nesse evento, belíssimo, como sempre, mas eu acho que você se superou. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Coração. Boa tarde a todos os meus colegas. Eu tenho uma honra aqui de compartilhar esse painel. Deixa eu ver só, olha o teste aqui. Aí, se você puder me ajudar aqui, como é que eu movimento. Eu tenho como andar para trás? Consigo. Acho que sim. Vamos lá. Boa tarde a todos, pessoal. Na divisão que nós fizemos, me cabe falar aqui sobre aviso de sinistro. Como todos sabemos, é o ato de compartilhar com a seguradora a informação que o segurado detém do conhecimento de um evento potencialmente danoso ao seu interesse. É um ato decorrente do dever de colaboração, da boa-fé e da ordem prática. A gente sabe que o segurado é ele que está mais próximo do interesse, então é ele que tem as informações para fazer dever de declaração do risco, revelando ao segurado as situações que podem agravar, para que ele, segurado, possa tomar decisão sobre taxação e aceitação do risco, informar qualquer tipo de alteração nessas informações que possam significar agravamento do risco e, naturalmente, comunicar esta iminência ou
a concretização. Então, é importante que o intérprete sempre tenha em mente que esse dever legal ele tem origem em uma ordem absolutamente prática. Eu procuro aqui fazer uma exposição bem descritiva, ser bem objetivo, prático, do regime legal, fica bem evidenciado. Então, cabe ao segurado, ao tomar ciência do sinistro ou eminência, avisar prontamente a seguradora por qualquer meio idôneo. Eu pretendo, cada um desses trechos destacados, detalhar um pouquinho mais e aí poder apresentar para os senhores qual seria o conteúdo deste dever conforme regramento, mas antes me parece importante a gente detalhar um pouco qual seria a finalidade desse dever, conforme eu pude extrair de exame de doutrina e de jurisprudência. Primeiro, para poder fazer compartilhamento de informações, para poder avisar, o segurado, naturalmente, ele precisa ser diligente, vigilante, ele precisa estar próximo do interesse segurado. A existência de um contrato de seguro não autoriza que haja um abandono deste interesse. Isso significa concretamente, mais à frente a gente vai, procurarei abordar isso, quais seriam os efeitos de eventual omissão do segurado. O segundo ponto é trazer doutrina e jurisprudência, que a regulação, o aviso de sinistro, ela é a porta de entrada da regulação de sinistro. Acho que boa parte dos senhores conhecem, doutor Ernesto e doutor Alessandro, tem uma obra muito relevante, já clássica, mas ainda bastante atual, bastante profunda, tratando sobre a regulação do sinistro. E nessa obra tem uma expressão que gosto muito, classifica ou conceitua a regulação do sinistro como um processo de revelação, um processo de compreensão, revelação, descortinamento de quais seriam as causas, origens, consequências e, eventualmente, também a quantificação dos danos produzidos pelo sinistro. Porque apenas após esta revelação será possível a seguradora, com o aviso realizado, a ampliação das informações feitas pelo segurado, as diligências que ela, seguradora, empregue, com todo esse conjunto de fatos revelados, será possível ao segurador fazer a subsunção, ou seja, o cotejo desses fatos com as hipóteses previstas no contrato para disparar o gatilho indenizatório. Então, só aí, inclusive, tecnicamente surge o conceito de sinistro e o dever de indenizar. Por isso, os autores destacam muito bem de que esse procedimento, esse processo de regulação, ele é feito no interesse comum de todas as partes, segurado, seguradora e também da coletividade. O segurado que registre e transforme de forma clara o nascimento do seu direito à reparação do dano sofrido. A seguradora tem interesse de que haja o efetivo equilíbrio entre a reclamação prestada e o contorno desenhado no contrato, permitindo com que ela vá fazer a prestação indenizatória única e exclusivamente dentro daquelas hipóteses contratadas, o equilíbrio entre prêmio e garantia ofertada, e, naturalmente, também a coletividade para poder impedir as reclamações que possam ter um interesse especulativo, ferir princípio indenizatório ou tentar promover o enriquecimento ilícito. Também destacado por doutrina e jurisprudência, a doutora Márcia vai abordar isso de forma mais detalhada, que o aviso sinistro tem a finalidade de permitir com que segurado e seguradora colaborem, a seguradora possa orientar ao segurado que medidas tomar na contenção e salvamento do sinistro. E trago esse ponto aqui com destaque, porque esse talvez seja o que a doutrina mais, quando examina o aviso sinistro, mergulha. E a jurisprudência também destaca que que o escopo, a finalidade do aviso sinistro é evitar as consequências geradas pelo sinistro. Essa finalidade, diferente das outras, está textualmente ou de forma explícita. Na verdade, a regulação também tem todo o regramento, a gente sabe disso. Mas essa está colocada com destaque no próprio artigo 66, quando fala que o objetivo
do aviso evitar prejuízos à seguradora. Mas aqui também faço a ressalva que não apenas a seguradora. E parece que também o segurado e também a própria coletividade. Como a gente fala, como eu falei, só será efetivamente caracterizado a existência de prestação indenizatória após a regulação. Então, a ação que o segurado empenhe para poder evitar ou minorar o sinistro é, em primeira medida, em proteção própria patrimonial. Não sabe ainda se a conclusão do sinistro lhe será favorável com o reconhecimento da prestação indenizatória e também a própria coletividade, porque é natural que a ninguém interesse o dano, ninguém interessa a propagação de danos. Por fim, também destaco a finalidade de preservar a subrrogação. Como sabemos, a própria subrrogação ela também tem as finalidades dela estabelecidas, doutrina e jurisprudência na lei. Então, ela impede ou protege o princípio indenitário, impedindo com que o segurado receba dupla indenização. Também funciona como uma ferramenta para poder impedir que o produtor de ato ilícito ele possa ficar impune e, em sendo efetiva essa atividade ou esse exercício da subrrogação, a seguradora possa se recompor no fundo comum e, com isso, haver um barateamento ou um controle dos prêmios que a seguradora cobra. No regime da Lei de Contratos de Seguros, o regime de contratos de seguros, da Lei de Contratos de Seguros, diferente do Código Civil, se exige uma conduta mais ativa do que a mera declaração de ineficácia das medidas do segurado que possam, de alguma forma, turvar o exercício da subrrogação. Então, exige que o segurado colabore ativamente, medidas ou atos comissivos no exercício dos direitos derivados da subrrogação. Então, naturalmente, a seguradora que for avisada de forma tempestiva poderá apurar o entorno do sinistro e, com isso, arrecadar, coletar provas, eventualmente reconhecendo que esse sinistro decorreu de um ato ilícito de terceiro. E entramos concretamente nas características do aviso de sinistro conforme disposição na lei. Primeiro, a ciência do sinistro é o termo inicial. Então, ter o segurado conhecido ou, potencialmente, ele possa ter tido esse conhecimento, como fiz referência. O segurado precisa estar diligente, estar vigilante. Então, eventualmente, desconhecimento dele, por sua omissão, poderá não ser considerado uma falta de aviso justificado. Afinal, não se prestigia a ignorância injustificada. Pois bem, avisar prontamente a seguradora. A lei de contrato de seguro ela não foi, talvez, no mesmo caminho que outros ordenamentos, sobretudo europeus, que escolheram datas como, ou dias como os prazos para fazer o aviso. Por exemplo, na lei francesa de 5 dias, na lei argentina de 3 dias, na lei espanhola de 7 dias, a lei preferiu o conceito de prontamente, muito equivalente, inclusive, ou de certa forma aproximado ao que o atual Código Civil fala, quando diz que tão logo que o saiba. Então, mas prontamente ele extrai ali alguns direcionamentos para a gente. Então, prontamente passa a imagem, imprime a imagem de velocidade, de que o segurado seja célere. Não, prontamente não é indefinidamente. Então, claro que vai haver necessidade de doutrina e jurisprudência irem aprofundando qual seria efetivamente esse conceito, mas temos que ter em mente o próprio espírito
do legislador. Acho que talvez um dos pontos mais debatidos da lei seja o processo de regulação de sinistro e todo o regime jurídico que procurou dar uma cadência, procurou dar uma velocidade a esse processo de regulação, estabelecendo prazos, limites para prorrogação e suspensão desse prazo. Então, seria muito contraditório de que o processo de regulação ele tivesse sua velocidade tutelada pela lei para que possa ser concluído de forma rápida e o processo que abre a regulação de sinistro, o aviso de sinistro, possa ser, de alguma forma, indefinido. Então, o que o segurador, o legislador, de forma muito evidente, ao meu ver, quis fazer, é que todo espaço temporal entre sinistro e indenização ele pudesse ser efetivamente encurtado. Pode ser realizado por qualquer parte, ou intervenientes, ou terceiros. Há apenas uma disposição em que a omissão será sancionada se for de segurado e beneficiário, mas todo e qualquer parte pode fazer o aviso. Também aviso por qualquer meio que permita a seguradora conhecer o fato. Então, nós estamos falando de um ato, não estamos falando de um ato formal. As apólices de seguro geralmente orientam a múltiplas formas de comunicação, a 0800, aplicativos, e-mail. O que importa é que a informação chegue para a seguradora. Então, é um ato receptício. Ela, seguradora, deve efetivamente obter essa informação. E aqui um dispositivo interessante, no parágrafo 3º, em que diz que se a seguradora eventualmente tomou conhecimento do aviso de sinistro, se a seguradora tomou conhecimento do sinistro ou sua eminência por outros meios, não será possível aplicar as consequências para para os casos de eventualmente descumprir. Bom, então agora entramos concretamente nos efeitos decorrentes da ausência ou mora do aviso de sinistro. A lei, ao meu ver, aqui foi bastante... andou muito bem quando ela incorpora compreensões doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive de outros ordenamentos, e cinde a consequência para eventual descumprimento conforme o ato do segurado decorra de dolo ou culpa, o que aparentemente no regime do Código Civil não seguia esse caminho. Então, em caso de dolo, há a perda da indenização ou do capital segurado, no retardamento injustificado do aviso de sinistro, sem prejuízo da dívida de prêmio e o segurado ressarcir ou beneficiário as despesas efetuadas pela seguradora. E, em caso de descumprimento culposo, a perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão. Então, me parece que o exame da conduta do segurado, se foi doloso ou culposo, vai depender de uma série de circunstâncias. Eu acho que, primeiro, a própria condição do segurado, ele um segurado consumidor ou um segurado profissional, usualmente contratante de grandes riscos. As circunstâncias em que se deram essa eminência e o próprio sinistro, o tamanho do impacto que este sinistro produziu, seja dentro dos negócios, a perturbação dentro dos negócios, ou dentro do ambiente familiar, para que o segurado pudesse prontamente ou não cumprir o seu dever. E um outro item que não podemos esquecer, nós estamos tratando de um dever, na minha compreensão, muito simples de cumprimento. Não estamos falando, por exemplo, de um dever de comunicar agravamento de risco, que existe ali uma certa dificuldade, até técnica, compreensão em algumas circunstâncias dos segurados, para poder entender que determinada alteração do estado do risco ele pode ou não concretamente influenciar no aumento da probabilidade do sinistro ou na severidade dele. Então, nós estamos tratando aqui de algo absolutamente simples,
fácil ou com múltiplos meios para poder ser compartilhada, então, ao meu ver, também deve haver uma menor tolerância para as hipóteses de descumprimento. Um outro ponto, trago um questionamento. É necessário dano sofrido pela seguradora para que seja aplicada as sanções decorrentes da falta de aviso de sinistro? Não havia esse dispositivo, não havia qualquer tipo de referência à necessidade da existência de danos no Código Civil, mas doutrina e jurisprudência, essa decisão do ministro Cueva é multiplamente citada em casos de aviso de sinistro, em que já destacava de que a sanção não incide de forma automática. Precisa necessariamente haver a demonstração de que essa falta do segurado produziu um dano à seguradora. E aí voltamos aqui para a lei de contrato seguro, no dispositivo que trata de culpa. E aqui há a expressa referência à perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão. Então, em caso de ausência por culpa que venha a produzir dano, o que a lei faz é decotar da indenização a ser realizada esses danos que foram experimentados pela seguradora. Então, imaginemos um aviso tardio, por exemplo, que impediu a proteção de salvados, decota-se o valor desses salvados, ou um aviso tardio, por exemplo, impede o exercício futuro do direito de subrogação, então pode-se decotar do valor da indenização a este valor que seria eventualmente, ocasionalmente cobrado do agente causador. Agora, é uma situação naturalmente desafiante, nem sempre será fácil apurar nem a própria existência de danos, menos ainda no nexo causal, se são danos decorrentes do próprio sinistro ou são danos decorrentes do atraso do aviso do sinistro, e naturalmente isso será ônus dela, seguradora, que pretende fazer o decote desse valor. E aí, talvez por isso, justamente por essa dificuldade, talvez por isso, quando nós olhamos o regramento que tutela o caso de dolo do segurado, não há dispositivo, não há referência expressa à necessidade de danos. Então, fica a pergunta, será que, em caso de dolo do segurado, não haverá necessidade de seguradora demonstrar concretamente uma perda patrimonial por esse atraso? Parece que foi essa, sim, a vontade do legislador de criar regime jurídico diferente para essas hipóteses, liberando o segurador dessa difícil demonstração da quantificação do dano sofrido, então, sendo as consequências de perda do direito à indenização, dívida, manutenção da dívida de prêmio e ressarcir as despesas das seguradoras decorrentes do próprio ato doloso do segurado. E aí, já caminhando para o final, trago essa provocação, seria dano sofrido a mera impossibilidade de realizar uma adequada regulação de sinistro? Lembremos tudo que eu falei logo no começo da importância da regulação com o objetivo de revelar todo o entorno do sinistro no interesse de segurado, seguradora e de coletividade. Nós sabemos que o fator tempo ele é diretamente relacionado à eficácia de qualquer medida de apuração ou de diligência que a seguradora possa realizar para fins de constatação, para fins de revelação do entorno do sinistro. E muitas vezes esse fator tempo, ou o decurso do tempo, é instrumento para a própria fraude, porque permite ali que sejam apagados os indícios, os elementos probatórios que venham a constatar a fraude. Então, ao meu ver, sim, é uma hipótese de perda também, é uma hipótese de dano, não dano
no sentido de quantificação financeira ou de uma redução patrimonial de valor específico, mas dano no sentido de que houve uma perda de posição, ou perda da possibilidade de fazer uma completa apuração. E me parece que talvez seja essa a compreensão aqui também do professor Ernesto e do professor Alessandro. Trouxe uma jurisprudência, já vi que estourou meu tempo aqui, mas vou concluir. Trouxe uma jurisprudência interessante do seguro agro, em que houve um retardo do segurado em comunicar o sinistro, e quando houve, depois da regulação tardia, se identificou que, em determinado período, aquela lavoura sofreu tanto chuvas quanto geadas, mas apenas uma delas, se eu não me engano, geadas, era efetivamente coberta. Então, pela impossibilidade de identificar de qual das duas foi efetivamente a causadora do dano, houve a compreensão de que haveria aí, nesse caso, uma concreta perda do direito à indenização. Há um dispositivo, o artigo 73, que ele diz, na interpretação literal, e trago a pergunta, não há perda do direito à indenização por atraso ou ausência de aviso e sinistro nos seguros de vida e integridade física. Se nós lermos o 73 isoladamente ou de forma literal, ele traz a ressalva de que, salvo nos casos de seguros em que risco coberto, seja vida ou integridade física, também a seguradora poderá opor ao segurado as defesas que tenha posteriores ao sinistro. Então, naturalmente, a gente fala em aviso e sinistro, estamos falando posteriormente ao sinistro. Então, a primeira leitura, a interpretação literal, pode pensar que nos seguros de vida e integridade física, a seguradora não poderia opor algum aviso tardio. Não me parece, contudo, que seja essa a intenção do legislador. Primeiro que quando a gente vê o artigo 66 que fiz referência, então há uma referência que dolo perde o direito à indenização e o capital segurado. Então faria sentido o artigo 66 estabelecer a perda do capital segurado decorrendo do dolo e, em seguida, o 73 excluir essa defesa da seguradora. Também o artigo 68 e o artigo 69 trazem hipóteses de casos, mesmo após o sinistro, que levam à perda do direito à indenização, quando, por exemplo, no artigo 68, há alteração de elementos relacionados ao sinistro, que pode ser, por exemplo, um aviso de sinistro feito com declaração inverídica das situações de que, ou da forma que esse sinistro ocorreu, e também o artigo 69, parágrafo 4º, que destaca que a fraude cometida por ocasião da reclamação de sinistro leva à perda do direito à indenização e capital segurado. Poderia ser um exemplo também de uma reclamação feita em seguro de vida e integridade física através da utilização de documentos falsos, laudos falsos. Então, me alonguei bastante ao tempo, agradeço a todos a compreensão, espero que não tenha sido tão rápido. Muito obrigado. Parabéns, doutor Carlos, pela apresentação da importância do pronto aviso de sinistro, toda a questão de recuperação rápida, da questão de subrogação, da checagem de fraude, tudo você explanou muito bem essa parte do aviso de sinistro, que faz parte da nova lei. Como segundo painelista, doutora Márcia Sicarelli, advogada, sócio da área de seguros, resseguros, previdência privada e saúde suplementar do Demarest Advocacia, professora do MBA em Direito Securitário, Ressecuritário e do MBA Executivo em Seguros e Resseguros da Escola Nacional de Seguros. Muito boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente o convite do IBDS, na pessoa do Dr. Ernesto Zerunic, e dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui com palestrantes, com o Dr. Laur, um dos grandes referências na área de sinistro do Brasil, Dr. Carlos Harting, que tem tantos livros, Inaê, doutora Juliana. E ontem a Jéssica, da SUSEP, falou que estava muito emocionada, e eu também estou muito emocionada de estar aqui hoje, porque eu acho que eu acompanhei todos os congressos do IBDS.
né? Acho que hoje é o 10º, um congresso tão especial, né, de falarmos aqui no momento da nova lei de seguros, um marco efetivamente para o Brasil e para todos nós que militamos com paixão na área. E além disso, eu conheci o meu marido aqui no MASP, no outro prédio, né, no prédio antigo. O 3º congresso do IBDS foi no MASP, e foi ali no subsolo. Não tinha esse prédio ainda, foi no edifício original. E foi num desses eventos que eu conheci o meu marido, que veio levado por um advogado que trabalhava comigo. Então, também por essa razão, assim, muito especial, estar aqui no MASP de novo, num congresso do BDS, dessa vez como palestrante, né? Isso foi em 2002, faz bastante tempo. Mas, enfim, a mim coube, então, um tema... Como é que eu faço aqui o verdinho? A mim coube um tema bastante controvertido, eu diria. Então, dando continuidade, né, acho que o Dr. Carlos Harten já trouxe aqui um pouco da questão das obrigações do segurado do ponto de vista do aviso de sinistro. E quando a gente olha, né, o artigo 66, ele elenca diversas obrigações, e a primeira delas, olhem só, não é o aviso de sinistro. A primeira delas, o inciso 1, é justamente tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar os seus efeitos. Então, eu trouxe aqui ao lado o artigo 771 do Código Civil atual, para que a gente possa fazer uma comparação, e a gente verifica algumas alterações relevantes do ponto de vista da nova lei. Então, a primeira questão que nos chama a atenção é que, quando a gente olha para o caput do 66, ele fala que, ao tomar conhecimento do sinistro ou da iminência do seu acontecimento, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora, o segurado é obrigado a 1. Tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar os seus efeitos. Então, alguns pontos relevantes. O primeiro é que há uma melhoria em relação ao artigo 771, que ele falava apenas de minorar, né, os efeitos dos sinistros. E aqui, na nova lei, a gente fala tanto de minorar como evitar, justamente para tratar tanto das questões de salvamento como das questões de contenção. E coloca essa medida, né, de atuar no sentido de evitar ou minorar os efeitos do sinistro como a obrigação número 1. É claro que a lei não coloca dessa forma do ponto de vista da relevância, mas eu acho que chama a atenção, não me parece que tenha sido aleatório, que o legislador escolhe colocar como essa obrigação número 1 tomar as providências imediatas. Por quê? Porque isso pode acontecer no calor dos eventos, né? Então, num sinistro ocorrido ou num sinistro prestes a ocorrer, esta é a obrigação primeira do segurado, antes mesmo de fazer o aviso do sinistro, né? Que é justamente o inciso 2. E quando fala do inciso 2, ele traz duas questões, né? Avisar prontamente o sinistro, que o Dr. Carlos já abordou muito bem, mas também de seguir as instruções da seguradora com relação a salvamento e contenção. E, por último, que o Dr. Carlos também já colocou, é de prestar todas as informações relativas a esse sinistro. Bom, vamos fazer uma breve análise aqui, então, interpretativa de todos esses impactos. Um outro ponto que chama a atenção quando a gente faz esse cotejo com o artigo 771 é que ele fala que essas obrigações do segurado, elas são feitas no interesse da seguradora, né? Só vou voltar aqui para vocês vejam aqui no caput, com o objetivo de evitar prejuízos à seguradora. Então, há claramente aqui uma colocação de que essa obrigação do segurado ela é feita com o objetivo no interesse da seguradora. E, sem dúvida, há interesse da seguradora, e essa também já era a premissa do 771, porque, afinal, a seguradora se beneficia da atuação do segurado, seja na prevenção,
seja no sentido de evitar que os efeitos do sinistro se propaguem, né? Não é à toa que o próprio Código Civil já colocava isso de maneira tão clara. Mas me parece que não é apenas o interesse da seguradora que é protegido nesse momento. O segurado também está protegendo os seus próprios interesses, afinal, seja por uma questão de que não necessariamente houve uma transferência integral do risco, a gente pode ter casos de riscos não cobertos, limites insuficientes, infrasseguro, que, obviamente, o segurado também faz isso em seu próprio interesse e, eventualmente, em interesse de terceiros, né? O próprio parágrafo 5º do mesmo artigo 66, ele fala, inclusive, dessa proteção do direito ao terceiro, dos direitos do terceiro, quando o segurado precisa fazer escolhas, né, de como salvar, né, das ações que ele vai adotar de salvamento e de danos que ele possa, eventualmente, causar a terceiros. Então, o que é importante aqui é que a gente tem um princípio da boa-fé, né, um princípio da boa-fé e uma proteção basilar, né, do objeto contratual, que é o interesse legítimo. E é nesse sentido de legitimidade, a gente fala do interesse legítimo. Por que o segurado possui interesse legítimo? Por que ele é a parte legitimada? É justamente porque ele sofre a consequência do dano. É justamente por sofrer a consequência do dano que não lhe é interessante, que não é desejado pelo segurado, que ele tem a legitimidade, então, que aquele interesse que ele tem sobre o seguro é, então, legítimo. Então, a discussão da boa-fé e do interesse legítimo orientam também, acima de tudo, essa atuação do segurado no sentido de proteção. São vários interesses, então, que são protegidos nesse momento em que o segurado atua no salvamento e na contenção. E, além disso, a gente tem um segundo ponto relevante, que é essa obrigação do segurado de tomar as providências necessárias ou úteis imediatas no momento da ocorrência do sinistro, ou quando o sinistro está prestes a acontecer, versus a obrigação de seguir as instruções da seguradora. A questão das instruções da seguradora elas são, talvez, uma das grandes novidades do ponto de vista da previsão legislativa. Ela já existia, obviamente, né, para todos que militam aqui no dia a dia do sinistro, sabemos que essa relação entre segurado e seguradora, ela acontece de uma maneira fluida, ou pelo menos deveria acontecer, no sentido de haver uma cooperação para que medidas sejam adotadas. Mas ela não estava prevista na lei. Não havia uma previsão como a gente vê agora. Então, a questão e se a seguradora não trouxer, não colocar essas instruções de salvamento? Isso retira do segurado o seu dever de atuar no sentido de mitigar o sinistro? E daí acho que um dos muitos pontos que nós teremos para debates depois. Mas, ao meu sentir, e acho que todos nós aqui nesse congresso, estamos falando aqui como primeiras impressões, né, uma lei que vai começar, que entra em vigor agora, dia 11 de dezembro, mas, ao meu sentir, essas instruções da seguradora elas não são obrigatórias, né? Elas não são, elas não eximem igualmente o segurado, na ausência dessas instruções, de deixar de atuar para proteger o bem segurado. Então, me parece que aqui o que é importante é que haja uma cooperação entre segurado e seguradora no sentido de mitigar os efeitos do sinistro, né, ou de evitar exatamente a sua ocorrência. E tanto isso é verdade, né, de que o fato do segurado não adotar as medidas necessárias de salvamento e contenção pode, inclusive, gerar uma questão de perda do direito à indenização. É isso que está nos parágrafos 1º e 2º do artigo 67, que vai falar do regime culposo e doloso. Então, no meu sentir, ainda que haja essa previsão, ela não significa que o segurado possa se eximir de atuar preventivamente na ausência de orientações, de instruções por parte da seguradora. Vamos falar um pouco das despesas de contenção e salvamento. As despesas de contenção e salvamento, pensando aqui numa definição clássica, né, de manual,
São as despesas, então, razoavelmente utilizadas para impedir a ocorrência do sinistro. Então, os casos, quando a gente fala de contenção, elas evitam o sinistro ou elas limitam o seu alcance. Um caso clássico são os casos de danos ambientais, seguros ambientais, onde você tem um derramamento de algum poluente, de algum contaminante, você cerca aquele poluente com areia ou com barreiras para evitar, por exemplo, que ele chegue num lençol freático ou num rio. As despesas de salvamento são aquelas já utilizadas pós-sinistro para você salvaguardar, para você recuperar o objeto segurado. Então, os casos clássicos aí são os casos de incêndio e que você, eventualmente, pode, inclusive, causar mais danos, destruir, com o objetivo de salvar o bem, o objeto segurado. E daí a lei traz também algumas novidades, no sentido de que há um limite na atuação do segurado, que elas não podem significar colocar perigo de vida do segurado ou de terceiro ou sacrifícios relevantes. Então, o segurado sempre vai ter que olhar no sentido de até quanto ele pode ir, quanto que ele causa de dano, quanto que ele efetivamente preserva em termos de bem. E ele traz, a lei ela traz um binômio que é necessárias e úteis. Despesas necessárias e úteis. Eu até deixei em amarelo o E, porque não me parece, de novo, que seja aleatório. Não é despesas necessárias ou úteis. Não, a gente precisa dessas duas características. Então, nesse sentido, a lei traz critérios, critérios de adequação, critérios de eficiência, critérios de proporcionalidade. Aquela atuação ela deve acontecer com um sentido específico de evitar uma perda maior. Ela tem que ter uma eficácia. Nesse sentido, a questão da utilidade. E ela tem que ser necessária, ela não precisa ser além daquilo que seria esperado, ela deve ser razoável. Bom, e a lei também, de uma maneira muito mais ampla do que no Código Civil, ela vai trazer quais são as responsabilidades da seguradora. Então, a seguradora é responsável pelas despesas incorridas não só pelo segurado, mas também pelo beneficiário ou pelo terceiro, que ela tem expressamente recomendado, ainda que elas tenham sido ineficazes, e mesmo quando não superarem a franquia contratual. Essa questão das medidas ineficazes, de fato, a gente já verifica isso na prática. Não necessariamente, no momento da ocorrência do sinistro, por mais que a gente tenha o requisito que eu acabei de falar da eficácia, quando eu falo de necessárias ou úteis, esse requisito é prévio, é no momento da análise de quais medidas vão ser adotadas. Não significa uma garantia de que essas medidas vão ter a eficácia necessária. Se havia o preenchimento desses requisitos no momento da escolha, isso é o quanto basta para que elas sejam, então, passíveis de reembolso. Ainda que elas não tenham sido eficazes ao final. E mesmo quando não superem a franquia, eu acho que aí é uma alteração relevante do ponto de vista prático. O que a gente está verificando, que eu tenho sentido nessa fase de adaptação do mercado, é que a maioria das seguradoras tem colocado limites, LMIs específicos para salvamento e contenção, que efetivamente são independentemente de franquia. Mas é uma alteração, porque não necessariamente essa era a prática em todos os produtos. A seguradora não será responsável. Daí, quais são as exclusões? Quando a gente está falando de prevenção ordinária, obviamente, e isso, às vezes, parece muito óbvio quando a gente está falando do ponto de vista teórico, mas, na prática, às vezes, não é tão óbvio. Às vezes, na prática, a gente confunde aquilo que é salvamento e contenção com uma prevenção ordinária, uma manutenção, outras questões que estão ali acontecendo num decorrer de um evento pós-sinistro. E também aquelas notoriamente inadequadas, porque elas não vão preencher, então, esse binômio de necessidade e utilidade. E um ponto importante que a lei não traz, porque ela me parece bastante óbvio, é que, obviamente, se ao final se verificar que aquele sinistro não está coberto, então também não serão cobertas as despesas de salvamento e contenção.
Bom, os limites da responsabilidade. Preocupada com o meu horário aqui. Algumas alterações relevantes. Então, a primeira, que é uma novidade importante da lei, é que as despesas de contenção e salvamento, elas correm por conta da seguradora sem redução do limite máximo de garantia. Essa é uma alteração bastante relevante e faz com que, quando a gente olhe para o limite de garantia da pólice, a gente esteja pensando, então, no LMG, né, e nesse valor adicional de salvamento e contenção. E isso vai ter uma relevância muito importante depois na questão das coberturas ressecuritárias, né, no alinhamento do resseguro, principalmente quando a gente estiver falando de resseguro facultativo. Um segundo ponto é que, se não existir um LMI específico, né, então, se não houver esse limite máximo de indenização para salvamento e contenção, será entendido como 20% do LMI da cobertura aplicável ao sinistro. Isso traz uma discussão muito relevante no sentido de que, se a cobertura de salvamento e contenção, se ela é obrigatória. E, tradicionalmente, no mercado, nem todos os produtos têm salvamento e contenção, né? A gente não vê, por exemplo, salvamento e contenção no seguro de vida. Nós não vemos salvamento e contenção em seguro-garantia, né? Nós não vemos salvamento e contenção em D&O. Então, eu acho que essa é uma questão que o mercado está debatendo, de como lidar com essa previsão legal, que, ainda que a gente já tivesse o 771, que também falasse do salvamento e contenção, e do 779, se eu não estou enganado, dentro do capítulo de seguro de danos, do ponto de vista de produto, a gente não tem o salvamento e contenção em todo e qualquer produto. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, talvez um dos mais polêmicos e interessantes de ser debatido, é justamente a previsão de que a seguradora pagará todas as despesas e medidas que recomendar, ainda que elas excedam o limite pactuado. Aqui a gente tem uma distinção muito clara com o parágrafo único do artigo 771, né, que falava especificamente que correm à conta do segurador, até o limite fixado em contrato, as despesas de salvamento e contenção. E a minha interpretação da lei nesse ponto é que se criou dois regimes, né? Então, o limite, o LMI, seja ele porque ele está expresso no contrato, seja porque vai haver essa presunção de 20%, ele vai ser, então, o teto dessa despesa quando ela incorrer diretamente, for incorrida por uma escolha do segurado. O que acontece em muitos casos, porque muitas vezes o segurado tem um total domínio do seu negócio, um negócio extremamente específico, em que a seguradora não tem como dar, inclusive, algum tipo de instrução. E nos casos, então, em que houver uma instrução da seguradora, aí a gente tem essa previsão de que não há, que aquilo que o segurado incorrer será, então, pode ser, inclusive, pode superar o limite previsto. Acho que a dificuldade que se coloca é que, na prática, gente, as coisas não são preto e branco, né? Não é que o segurado atua aqui, ou a seguradora, apenas a seguradora vai dar uma instrução. Ao menos na minha experiência, e, de novo, né, eu acho que esse é um dos pontos para debatermos juntos aqui nesse painel, como que você fica nas situações onde há uma verdadeira cooperação entre segurado e seguradora com relação às medidas que devem ser adotadas. Então, o que eu estou propondo é que essa questão da ausência do limite, ela deve sempre ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, né? À luz do princípio do mutualismo, à luz do princípio indenitário, quando estivermos falando de seguro de dano, né? À luz do princípio da razoabilidade, para que, obviamente, ela não seja utilizada de uma forma abusiva pelo segurado, já que ela é praticamente a única possibilidade da lei de se ter um pagamento acima do limite de garantia da pólice. E, de novo, isso é muito relevante para a questão ressecuritária, né? Porque essa discussão de ultrapassagem do limite, ela pode ter um impacto grande do ponto de vista da cedente para o resseguro. Ela precisa
para uma eventual recuperação de resseguro. Então, acho que esse é um tema bastante caliente, né, para discutirmos aqui ao longo desse congresso. E passando por último aqui, já estourei meu tempo, mas já me encaminhando para o final, além dessas obrigações de salvamento e contenção, também há uma obrigação do segurado e uma inovação da lei muito bem-vinda, porque a gente não tinha essa disposição legal, no sentido de não alterar o local do sinistro, destruir ou alterar elementos relacionados ao sinistro. Então, há aqui uma obrigação por parte do segurado de preservação dos elementos de prova, né, de tudo que se relaciona à qualificação daquele fato, que vão ser fundamentais para a regulação do sinistro. E há, então, uma dificuldade também, de novo, do segurado de conciliar esse dever de salvamento e contenção, né, eventualmente de retomada rápida da sua atividade, com o fato de preservação desse local do segurado. E aí, mais do que nunca, a importância da seguradora ser parceira do segurado, agir rápido, justamente para evitar que isso cause um problema maior para o segurado. Então, isso caminha ao favor da celeridade da regulação do sinistro, que é um dos pontos caros aqui da nova lei. E ela traz, inclusive, 2 regimes, assim como a gente estava vendo na falta do aviso, o professor Carlos, com relação ao descumprimento dessa norma, que é o regime do descumprimento culposo. Então, nesse caso, se o segurado culposamente deixa de atuar no sentido de preservação desses elementos, ele pode ter que pagar as despesas acrescidas da regulação do sinistro. Agora, se dolosamente ele altera o local do segurado, ele deixa de preservar esse local segurado justamente com o intuito de dificultar a regulação, de causar mais problemas à regulação, e a gente tem, então, a situação dolosa, daí a previsão é efetivamente de perda do direito à indenização. Então, trouxe de novo, assim como em outros momentos da lei, essa clareza entre o regime culposo e o regime doloso. Eu acho que esses eram meus pontos, já estourei o meu tempo, agradeço muito a atenção de todos e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Parabéns, doutora Márcia. A parte importante que você comentou, que eu achei extremamente importante, é o legítimo interesse do segurado e do segurador, para minimizar as perdas que vai ter, atenuar aquelas perdas do sinistro. Essa parte é mais importante, que é trabalhar junto, segurador e segurado, depois de um sinistro. Isso é a parte mais importante. Na sequência, nós teremos a doutora Juliana Kruger Pela, professora doutora de Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP, doutora em Direito Comercial pela USP e advogada. Muito obrigada. Bom, muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar nesse congresso do IBDS. É a segunda vez que eu sou convidada para ser palestrante no congresso. Então, agradeço a generosidade do doutor Ernesto. Dizer que da primeira vez eu comentava um projeto de lei, agora comento uma lei, né? Então, o que só aumenta a minha responsabilidade aqui perante vocês. Já começo pedindo desculpas, por distração minha, não fiz o meu PowerPoint no modelo do Congresso, então já me desculpo com vocês. E dizer que eu vou tratar de um tema que é um tema difícil, provocação dolosa do sinistro e fraude. É um tema em que a lei traz um tratamento inaugural, e me parece bastante importante que a lei traga um tratamento a respeito. E dizer que eu tenho aqui, acho que a obrigação de fazer alguns comentários à lei, vou tratar das minhas impressões e fazer também algumas críticas ao estado da arte aí nessa matéria. A primeira crítica que me parece importante é a seguinte: esse tema da provocação dolosa e fraude aparece no nosso ordenamento, principalmente em 2 casos, né? E não está funcionando aqui. Vamos ver. Eu acho que é uma... Para a tela? Foi. Eu achei que era uma revolta por eu não ter usado o PowerPoint correto. Em 2 temas.
E dois temas bastante difíceis, densos, e me parece que o tema da provocação dolosa do sinistro aparece erroneamente nesses dois temas. Primeiro, um tema que eu sei que é um tema bastante delicado, por isso também alerto para esse trigger, que é o suicídio. E a provocação dolosa do sinistro aparece sempre vinculada a temas de suicídio, tanto que a lei tem no artigo 120 aquela previsão que já é uma previsão, né, da jurisprudência, que veio da jurisprudência, quanto a uma presunção do suicídio voluntário. Né? Então, diz o artigo 120, o beneficiário não terá direito ao recebimento do capital segurado quando o suicídio voluntário do segurado ocorrer antes de completado 2 anos da vigência do seguro de vida. E por que a minha crítica ao tema da provocação dolosa do sinistro aparecer quando tratamos de suicídio e a minha crítica a uma presunção como essa da lei? Porque me parece, e esse é um tema que eu falo bastante em aula lá na faculdade, que a questão do suicídio ela é muito mais complicada, ela é muito mais difícil e psiquiatricamente, né, muito mais complexa do que ela possa ser reconduzida a uma provocação dolosa de um sinistro. Então, me parece que esse deveria ser um não tema ao se tratar dessa questão, mas é um tema recorrente na jurisprudência, tanto que vem para a lei. O segundo tema em que isso aparece é o tema da embriaguez e condução, e aqui eu transcrevo um dos muitos acórdãos, e um acórdão recente. Vocês conhecem bastante essa jurisprudência, em que se diz que, se a embriaguez for condição determinante para a ocorrência do sinistro, ela exclui a cobertura do sinistro, e aí, por constituir causa de agravamento de risco. Não me parece que estamos falando de agravamento de risco, mas de provocação dolosa do sinistro, que são 2 institutos diferentes. E aqui também, então, a forma como o tema aparece na nossa jurisprudência, na nossa doutrina, me parece inadequada, e, por isso, a crítica ao nosso estado da arte. Nesse sentido, eu diria que a lei traz uma importante diferenciação, e aqui eu faço também referência ao comentário à lei que foi aqui lançado ontem, e nesse tema é a doutora Inaê, que está no nosso painel, que comenta o tema da provocação dolosa do sinistro, e ela faz essa observação de que há na lei uma diferenciação importante, e a lei consegue trazer um rigor técnico dogmático para diferenciar 3 situações, que, de novo, o meu PowerPoint não está respondendo, mas ele chegará para cima. O botão verde. É que tem 2 verdes, gente, mas tudo bem. Foi, agora sim. Qual é a diferenciação necessária? Me parece que é importante, e isso é importante que esteja na lei como está agora, que se diferenciem os riscos pré-determinados, o agravamento do risco e a provocação dolosa do sinistro. São 3 situações completamente diferentes que têm que ser objeto de uma disciplina jurídica diferente. A lei diz, e vocês conhecem bem esse conceito, que pelo contrato de seguro, e eu já volto para quem estava tirando foto, pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos pré-determinados. Ou seja, os riscos são pré-determinados no momento da formação do contrato. É no momento da formação do contrato que nós vamos saber quais são esses riscos. E, por isso, a importância da descrição e da informação no objeto do seguro. Se se trata de riscos pré-determinados, e são riscos que constituem a alha desse negócio jurídico, a alha desse contrato, e o segurado tem um interesse legítimo a proteger, essa é uma fotografia que é tirada, que é tomada na hora da formação do contrato. O agravamento do risco, e a lei agora trata isso de uma forma bastante técnica, a meu ver,
ele se reconduz a 2 deveres. Um dever do segurado, né, de não agravar. Então, dada a fotografia inicial do contrato, dada a contratação sobre aqueles riscos determinados, pré-determinados, o segurado tem o dever de não agravá-los. E como se sabe que o mundo real, né, é dinâmico, e apesar do dever de não agravá-los, o segurado pode se colocar numa situação em que os riscos sejam agravados, ele tem o dever de informar o agravamento do risco. Então, na lei, corretamente, a meu ver, o agravamento do risco está colocado sob a forma de um dever de não agravar e um dever de informação. Vejam, artigo 13, né, sob pena de perder a garantia, o segurado não deve agravar intencionalmente o risco. E aí, a lei traz, inclusive, uma definição de quais agravamentos são relevantes. Então, me parece que a lei aqui andou muito bem ao prever um dever de não agravamento, conceituar o que é o agravamento e, além disso, no artigo seguinte, dizer que o segurado deve comunicar à seguradora acerca de agravamento de risco que tome conhecimento. E aí, o parágrafo 3º prevê que o segurado que dolosamente descumprir esse dever perde a garantia. E aqui um segundo elogio à lei, que a lei é bastante também técnica ao distinguir o direito à garantia do direito à indenização. Essa, por vezes, é uma confusão que até aparece, né, na doutrina, por vezes na própria jurisprudência, e a lei é muito clara ao dizer em que situações se perde a garantia, em que situações se perde o direito à indenização. Então, aqui, o descumprimento doloso do dever de informar o agravamento do risco gera a perda da garantia sem prejuízo da dívida do prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora. E, novamente, assim como disse a doutora Daniela que me antecedeu, há uma diferença entre doloso e culposo. Acho que a lei sempre traz essa diferenciação. Então, a primeira observação que é feita pela INAE nos comentários à lei, então é algo que está lá e está bastante bem explicado, e embora eu tenha trazido aqui, eu devo fazer o devido crédito também a ela, me parece que a lei anda muito bem ao fazer essa diferenciação. E quando se fala de atos dolosos. Quando se fala de atos dolosos, a lei atribui 2 consequências. A primeira é quando trata dos riscos pré-determinados. Que riscos são esses que podem estar previstos no contrato? Bom, não se pode garantir atos dolosos do segurado. Essa é uma máxima que decorre da própria ordem pública, né, e decorre da própria função do contrato de seguro, da própria vedação a moral hazard, a um comportamento contraditório, mas a lei também deixa isso claro ao dizer que é nula a garantia que tenha por objeto ato doloso do segurado, do representante, do beneficiário. Então, me parece que, ao tratar dos atos dolosos do segurado, a lei também corretamente coloca aqui na nulidade da garantia, portanto, ainda naquela etapa de formação do contrato, uma cobertura que, eventualmente, abrangesse atos dolosos do segurado. Portanto, o meu tema aqui hoje, que é o tema da provocação dolosa do sinistro, é um tema que se concentra num momento posterior a esses 2, no momento da execução do contrato e da própria premissa do direito à indenização. Deve ocorrer o sinistro para se ter o direito à indenização. Portanto, eu preciso averiguar se esse sinistro foi, de alguma forma, provocado pelo segurado dolosamente. E aí entra, né, a temática da provocação dolosa do sinistro e da necessidade de se averiguar se houve fraude na provocação desse sinistro. Então, feitas essas diferenciações, nós vamos ao artigo que me coube, que é o artigo 69. A provocação dolosa do sinistro determina a perda do direito à indenização.
E vejam, ou ao capital segurado sem prejuízo da dívida do prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora. Primeira observação, não se fala de perda da garantia, mas se fala de perda do direito à indenização, certo? Portanto, um tratamento também coerente e diverso daquele primeiro, quando estamos falando de quais riscos são previstos e de nulidade de garantia, caso haja uma garantia sobre atos dolosos do segurado. Aqui, a situação é outra, né? A garantia é rígida, o contrato é válido, porque prevê riscos que não envolvem atos dolosos do segurado, porém, ao ocorrer, na ocorrência do sinistro, se percebe, se averigua e se prova que o segurado praticou um ato doloso. Então, uma situação que já se está em outro lugar na vida contratual desse contrato de seguro. Havendo a prática de ato doloso, havendo a comprovação dessa prática, há, então, a perda da garantia. Perdão, a perda do direito à indenização e permanece rígida a garantia. Vejam que, apesar da consequência ser a perda da indenização, que me parece correto, o parágrafo 1º do mesmo artigo 69 trata de uma conduta específica, ou seja, de uma conduta dolosa específica. Porque se o caput trata, né, de uma provocação dolosa do sinistro, nós estamos no parágrafo 1º diante de uma espécie de provocação dolosa, que é a prática criminosa. E aqui, minha primeira observação, e é claro que é fácil fazer esse tipo de observação depois, né? Eu sei que o trâmite legislativo é bastante complicado, mas vejam que a referência que o parágrafo faz é a conduta prevista no parágrafo 1º, no parágrafo único, inciso 1º do artigo 10 da lei. Qual é esse inciso? É aquele que fala do crime, né? Então, a meu ver, porque lá se diz que não pode ser um risco coberto, o que conduz à nulidade da garantia à prática de crimes. E aqui não se fala de crime diretamente, mas se faz uma referência ao artigo que trata da nulidade da garantia. Isso traz alguma confusão interpretativa. A meu ver, seria melhor dizer que, comprovada a prática de crime e crime doloso, né, o que ocorre? Perda do direito da indenização ao capital segurado e perda da garantia. O que a lei quis? A lei quis apenar e sancionar a prática criminosa, né? Trazer uma consequência mais grave para a configuração de crime. Então, há uma diferenciação entre atos dolosos aqui. É uma regra geral no caput do artigo 69 e uma regra específica nesse parágrafo 1º, e que, a meu ver, poderia ter sido mais claro em termos de técnica legislativa e causar menos confusão se não se fizesse uma referência ao artigo que fala, né, da nulidade da garantia, que é a etapa de formação contratual. O parágrafo 2º do mesmo artigo 69 fala que a mesma consequência ocorre, ou seja, a perda da garantia, se o segurado ou beneficiário tiver prévia ciência da prática infrativa, né, da prática delituosa, ou seja, do crime, equiparando as duas situações e não tentar evitá-la. Então, aqui há um ônus para o segurado ou para o beneficiário em relação a práticas delituosas de que tenha ciência, o que também, né, atribui um maior peso a essa situação. Uma outra regra específica, e é uma regra que parece conversar com aquela regra inicial que eu mencionei sobre suicídio, é que, no seguro sobre vida e integridade física, o capital segurado, a reserva matemática, será paga ao segurado ou aos herdeiros quando o sinistro for dolosamente praticado pelo beneficiário. Tá? Mas aqui é uma regra geral que conversa com aquela, mas é mais ampla do que aquela, mas também pode aqui suscitar alguma discussão em relação à regra do artigo 120.
E, por fim, esse parágrafo já foi mencionado aqui pelo Dr. Carlos, a fraude cometida por ocasião da reclamação do sinistro leva à perda do direito à garantia e não à indenização. Então, de novo, uma sanção, né, uma consequência grave para a fraude cometida por ocasião da reclamação do sinistro. Então, por consequência, fica a seguradora liberada do dever de prestar a indenização, mas a perda é da garantia e, de novo, é importante fazer essas distinções. Eu queria, para terminar, trazer algum exemplo para vocês e discutir algum exemplo. Eu devo dizer a vocês que eu procurei bastante os exemplos, mas todos os exemplos nessa temática são exemplos muito trágicos, muito difíceis, muito densos para uma sexta-feira no MASP, prévia a um evento cultural que vai ser tão lindo. Então, eu trouxe mais um exemplo, vamos dizer assim, de um filme noir francês, né, uma atmosfera mais leve, que é o seguinte: é um debate até onde vai o direito da seguradora de investigar uma fraude securitária. Esse acórdão me chamou a atenção, é um acórdão que foi, inclusive, comentado no Le Monde, está aqui a referência à matéria, que é bastante bem escrita. E, nesse caso, a seguradora contratou um detetive para averiguar se, afinal, o aviso de sinistro dado pelo segurado era correto, ou seja, se ele tinha sofrido todas as consequências de locomoção que ele alegava sofrer. E a seguradora contratou um detetive que seguiu essa pessoa por meses. Na primeira instância, foi reconhecido o direito da seguradora de contratar um detetive, seguir a pessoa, se imiscuir em sua vida privada, mas a Corte de Cassação francesa entendeu que houve um excesso no direito da seguradora de averiguar essa fraude e acabou revertendo a decisão com base no direito à intimidade, na vida privada e com base em princípios constitucionais. Então, me pareceu um exemplo mais leve, um exemplo quase anedótico, para encerrar esse painel sobre causação dolosa do dano, já que eu não queria falar de questões mais trágicas e mais difíceis com vocês hoje. Muito obrigada. Parabéns, doutora Juliana. Assim, obrigado por apresentar as suas observações na parte da lei sobre agravamento e dolo, ter entrado no assunto de embriaguez, de suicídio e de fraude. Muito obrigado. Na sequência, nós teremos a Inaê Oliveira, a doutora Inaê Oliveira, advogada sócio do Ernesto de Zurinic Advocacia, doutoranda e mestre em Direito Civil pela USP, vice-presidente da Comissão Especial de Seguro e Resseguro da OAB São Paulo e primeira secretária do IBDS. Obrigada, Laur. É uma honra e uma enorme responsabilidade compor esse painel ao lado de pessoas que eu admiro e falando para pessoas que eu admiro. E ontem, na exposição, no painel sobre intermediação, a Sheila Garcia, que eu estou vendo aqui, mencionou algo para o qual eu não havia me atentado, que faltam 40 dias úteis para entrar em vigor da nova lei. O que, na escala de tempo da tramitação legislativa, é praticamente véspera, né? Tá aqui. Então, me parece um momento oportuno também para, em paralelo a esse debate sobre as grandes mudanças estruturais que são introduzidas pela lei, o questionário fechado, o agravamento do risco, a regulação e a liquidação, as mudanças no salvamento, a gente também começar a aprofundar o debate sobre certas disposições específicas que suscitaram menos atenção até agora. E a parte final da sessão sobre sinistro dentro da lei é um ambiente bem propício a isso, porque ela é uma espécie de caixa de variedades. Eu tenho 5 artigos, sem grande relação entre si, todos eles com muito conteúdo. Como eu tenho 20 minutos, eu vou falar de 3 deles, o que poderia legitimamente suscitar uma pergunta: tá, mas os outros 2, eles não são relevantes, então? Essa miscelânea é desimportante? Não é bem isso. O 71 e o 72, que vão ficar de fora, eles são relevantes, só que eles são regras supletivas. Então, eu tenho a impressão, dado o tempo,
para focar nas regras que são cogentes e não só o regime que vai entrar caso não haja disposição em contrário naquilo que for pactuado pelas partes. Será que também eu vou sofrer? Não. Quais são, então, os temas que compõem essa caixa de variedades que eu vou tentar cobrir nos 18 minutos e 40 segundos que me restam? São 3 assuntos diferentes. Um primeiro problema diz respeito ao sinistro, que tem efeitos diferidos no tempo. Um segundo diz respeito à oponibilidade das defesas e exceções. E, para encerrar, o tema do ônus da prova em caso de sinistro. Comecemos, então, pela nossa primeira parada, que é o artigo 70. O artigo 70, ele fundamentalmente diz que a seguradora responde pelos efeitos do sinistro caracterizado na vigência do contrato, ainda que eles se manifestem ou perdurem após o fim dessa vigência. Esse é o conteúdo da norma. Bem, o que está implícito aqui? Que o sinistro e os seus efeitos são coisas separáveis. Eles normalmente andam juntos, é verdade, é o débito e a responsabilidade das obrigações, eles normalmente caminham juntos, mas eles não necessariamente caminham juntos. E qual é, então, a gente precisa se perguntar, a consequência dessa separabilidade? Que o sinistro e os seus efeitos, eles podem ser distanciados no tempo. Eles podem ser diferidos. Então, no limite, eu posso ter sinistro e efeitos em apólices diferentes. E aqui, então, surge o problema de saber a alocação temporal. Eu preciso saber qual é a apólice responsável. E vem, então, o artigo 70 e diz: a apólice é aquela vigente quando o sinistro se caracterizou. Tudo bem. Não me parece, porém, que o problema termine aqui. Vamos, então, testar os limites do significado do artigo 70. E para testar os limites do significado do artigo 70, me parece útil organizar os casos em que sinistros e efeitos se separam em alguns grupos, conforme um grau progressivo de separabilidade entre caracterização do sinistro e efeitos. Já que são coisas separáveis, vamos ver até onde são coisas separáveis. O primeiro grupo de caso é o mais singelo, porque ele abrange situações que me parecem ter um grau fraco de separabilidade. É aquele caso em que configura-se o sinistro, manifestam-se efeitos desse sinistro, só que esses efeitos duram até depois do fim da vigência do contrato. Ele é o proverbial exemplo do incêndio no Réveillon, que dá para encontrar em uns 5 idiomas diferentes, porque todo manual que trata de unidade de sinistro cita o exemplo do incêndio no Réveillon. Ocorre o incêndio, configura-se por volta das 11 da noite de 31 de dezembro e a apólice de seguro residencial tem cobertura até 31 de dezembro à meia-noite. Ocorreu o incêndio, começam as chamas por volta das 11h30, mas as chamas só são contidas cerca de 2 horas da manhã. Quem responde pelo prejuízo? Bem, integralmente a apólice que estava vigente no momento em que se caracterizou o sinistro, o incêndio. Eu não vou ter um fracionamento de metade do custo do incêndio é pago por uma apólice, metade por outra. Tudo fica na primeira. Tudo bem. Só que não me parece que, por meio desse primeiro grupo de casos, a gente resolva ou pense até o final o problema da separabilidade dos efeitos. Porque tem esse outro grupo de casos, que é a situação em que o sinistro, que se caracteriza na vigência do contrato e que produz certos efeitos na vigência do contrato, deixa o segurado exposto a novos desdobramentos, que sobrevêm após o fim da vigência do contrato. Aqui o exemplo, para a gente ficar ainda no campo do incêndio, pense-se num incêndio que se configura e é combatido com sucesso dentro da vigência de uma certa apólice, mas que 1 ou 2 dias depois, em função de alguma fragilidade estrutural decorrente desse incêndio, do rescaldo, o prédio desmorona. A consequência é esse desmoronamento. Ele ainda é um efeito do sinistro, incêndio ocorrido na apólice anterior? Caso sim, o seu prejuízo vai estar alocado nessa apólice. Mas o grupo de casos verdadeiramente interessante, a meu ver, é o terceiro, porque esse é o grupo de casos em que eu tenho um grau máximo de separabilidade. Eu tenho o sinistro, ele se caracteriza. E meses depois, na vigência de uma outra apólice,
é que se manifestam os efeitos desse sinistro. De um sinistro que aconteceu sem que ninguém soubesse dele. E aí, quais são os exemplos de casos em que essa discussão aparece? Bem, é todo o contencioso em torno do amianto dos anos 80. É basicamente essa a discussão. Nos casos do contencioso do amianto, sobre o qual, bem, tem rios de tinta escritos sobre contencioso do amianto, mas, para além de ele nos ter esculpido no vocabulário a ideia de responsabilidade long tail, de ter contribuído para a ascensão do seguro de responsabilidade civil claims made, a discussão de fundo lá era, bem, quando que ocorreu a ocorrência? Tá certo, o seguro era a base de ocorrência, mas eu quero saber quando que a ocorrência ocorreu. Foi quando deu a exposição ao amianto? Foi quando surgiram os primeiros danos decorrentes do amianto? Ou, esse é meu critério favorito, que não é uma continuidade de dano, então são todas as apólices. A partir do momento que o sujeito estava exposto, até o momento em que surgiram os danos e depois a reclamação, todas as apólices estão implicadas. Mas a discussão de fundo, aquilo que se perguntava nesses casos era quando que se caracterizou o sinistro? Porque lá, sinistro era igual ocorrência, e esse era o critério relevante. Só que eu não queria me deter, no tempo que eu tenho, no seguro de responsabilidade civil, porque me parece que no seguro de responsabilidade civil, embora ele seja um domínio privilegiado para essa separabilidade, a situação está melhor equacionada já, porque eu tenho uma regra dentro da lei, e já assentada na prática do mercado, de que a seguradora elege qual é o critério que é relevante para ela prestar a garantia. Fato gerador, manifestação danosa, reclamação. A discussão me parece ficar de verdade interessante nos seguros patrimoniais. Porque como que funciona a separabilidade entre caracterização de sinistro e produção de efeitos decorrentes de um sinistro num seguro patrimonial? A definição não pode ser circular, do tipo, não, o sinistro se caracteriza quando o risco se verifica, porque com isso eu não saio do lugar, né? Eu só troco aquilo que define pelo que é definido e não evoluo. E aí, eu sou da opinião, eu não vou conseguir expor, de que não existe, dos seguros como um todo, mas focando aqui nos seguros patrimoniais, não me parece que exista uma espécie de definição a priorística de sinistro. Uma definição de sinistro que eu consigo retirar diretamente, por exemplo, da teoria do interesse ou da natureza do contrato de seguro. Me parece incontornável que, quando a gente se pergunta o que caracteriza sinistro para fins do contrato de seguro XPTO, que eu interprete o contrato de seguro XPTO e que eu o faça conforme as leis, as regras de interpretação aplicáveis. Dentro da Lei 1540, elas estão destacadamente entre os artigos 56 e 59. Eu preciso interpretar o contrato para saber quais são os pressupostos do sinistro. Aí eu preciso levar em conta a legítima expectativa do declaratário, eu preciso levar em conta a interpretação restritiva de cláusulas limitativas de direito. Só que esse reconhecimento de que o sinistro é conformado pelo contrato, que ele depende da interpretação do contrato, ele também me parece o início de uma outra discussão, para a qual eu não tenho uma resposta definitiva, só uma espécie de reflexão para colocar aqui para debate, que é, dado o teor do artigo 74, segundo o qual o sinistro pode se caracterizar na vigência do contrato e ter efeitos que se manifestam depois do contrato, me parece relevante a gente definir se do artigo 74 eu retiro uma restrição legal à possibilidade de eu conformar via contrato o conteúdo do sinistro. Na prática, do artigo 74, eu retiro que o contrato de seguro não pode exigir manifestação / produção de efeitos na própria vigência do contrato, ou, para usar uma expressão que aparece bastante nas apólices, um começo de dano, um início de avaria, porque o artigo 74 diz que os danos podem se manifestar depois da caracterização do sinistro, ou o alcance do artigo 74 é mais modesto e eu só retiro dele um critério de desambiguação. Como o tempo é curto, se na prática eu primeiro vejo o contrato, eu interpreto o contrato, eu compreendo o que para ele é sinistro, e dentro dessa definição de sinistro,
no suporte fático do sinistro, eu posso ter, por exemplo, uma manifestação danosa, eu posso ter o começo de dano, eu posso ter uma avaria, e só então, depois de feito esse processo de definir o que é sinistro, eu me pergunto qual é a integralidade dos efeitos decorrentes desse sinistro. São duas vias interpretativas diferentes para o artigo 74, com repercussões para o conteúdo contratual da garantia que é oferecido. Mas eu só vou lançar isso, e tenho 8 minutos, e eu ainda queria cobrir outros dois pontos. Em relação à oponibilidade de defesas e exceções, o conteúdo do artigo 73 é que a seguradora pode opor a segurados e beneficiários todas as defesas fundadas no contrato. Qual que me parece ser o âmbito de aplicação dessa norma? Bem, as situações em que uma pessoa, diferente da pessoa com quem a seguradora contratou, retira direitos do contrato de seguro, porque, de outro modo, eu estou simplesmente dizendo que a seguradora pode opor à pessoa com quem ela contratou as exceções, as defesas que foram pactuadas no contrato, entre elas acordado. Isso eu já retiro da relatividade dos contratos. Mas tem essa outra situação, e no contrato de seguro abundam os casos em que uma pessoa diferente do contratante retira direitos do contrato. É o seguro que é simultaneamente por conta própria em interesse de terceiro, é o seguro coletivo. Bem, nessas situações aparece o tema da oponibilidade das exceções. Eu posso utilizar contra o titular do interesse garantido, quando ele é uma pessoa diferente do contratante, todas as exceções que eu tenho contra o contratante. Omitiu informações, por exemplo, não pagou o prêmio. Existe uma exceção dos seguros de vida e integridade física, e existe o que eu entendo ser uma lacuna. E aí a pergunta de fundo é, se no seguro que foi contratado eu tenho múltiplos titulares de interesses garantidos, a eventual conduta de um deles prejudica o direito dos demais à prestação da seguradora? É um problema diferente da oponibilidade das defesas e exceções que eu tenho contra o estipulante. Porque o estipulante ele deve as informações no momento da formação do contrato, ele deve o pagamento do prêmio. Agora, pense numa situação em que eu tenho múltiplos, para usar a expressão das apólices, múltiplos co-segurados que têm mercadorias depositadas em um mesmo imóvel. Cada um no seu local dentro do imóvel, o imóvel está subdividido, mas eles são co-segurados ao abrigo de uma mesma apólice. Cada um tem as suas respectivas mercadorias. Não é um grupo econômico. São 3 pessoas diferentes que contrataram um seguro para os seus interesses. Se uma delas causa o sinistro, por exemplo, as demais ficam sem o direito à prestação da seguradora? Não me parece que seja o caso. Embora exista uma lacuna, a pergunta relevante daí é por que não me parece que seja o caso. E aqui, por que não me parece que seja o caso, embora não exista uma regra expressa dentro da Lei 1540 a respeito disso? Porque, em primeiro lugar, quando eu tenho múltiplos titulares de interesse garantido, eles não têm poderes de representação entre si. É uma relação diferente daquela que existe, por exemplo, entre uma co-seguradora líder e as lideradas. Os co-segurados eles não têm um representante entre eles, cujo ato possa ser imputável aos demais. Da mesma forma, não existe, salvo regra em contrário, solidariedade entre múltiplos titulares de interesse garantido. O que me parece ser a exceção a essa ideia de que eventual conduta por parte de um titular de interesse garantido não prejudica os outros, são as situações de indivisibilidade de interesse. O exemplo mais notório é um casal com comunhão parcial, coproprietário de um determinado imóvel, que contrata o seguro residencial em conjunto e um deles ateia fogo no imóvel. Nessa situação de indivisibilidade de interesse, o cônjuge não culpado da causação, não responsável pela causação dolosa, não teria direito à prestação. Na experiência estrangeira, por tudo que eu consultei, embora não seja um tema unânime, também parece existir certa convergência nessa ideia de que, quando está em causa violação de deveres por parte de um titular de interesse garantido, eu não tenho uma automática contaminação da posição dos demais face à seguradora. E, por fim, o tema do ônus da prova, que é interessante porque ele me parece introduzir uma mudança estrutural, mas tem sido bem pouco debatido de uma forma geral. Porque o artigo 74 diz que o interessado tem de apresentar elementos que indiquem a existência de lesão ao interesse garantido. Cabendo à seguradora provar que essa lesão não decorreu no todo ou em parte de um risco coberto. Quais me parecem ser aqui
as duas grandes mudanças. Em primeiro lugar, embora a nossa doutrina e jurisprudência, de forma geral, trabalhem mal com os estándares de prova, parece haver um aligeiramento probatório em favor do segurado. Ele precisa apresentar elementos que indiquem a existência de. A prova apresentada por ele precisa vencer um teste de verossimilhança, e não o teste de clear and convincing evidence, se a gente fosse usado o mais provável do que não, e outros estándares de probatórios mais rigorosos. Parece haver um aligeiramento probatório em favor do segurado, como se ele tivesse de fazer a prova prima facie da existência de uma lesão ao interesse garantido. E o segundo ponto que me parece mudar é a repartição do ônus da prova. E aí acho que a forma mais rápida de perceber essa mudança é comparar a redação do artigo 74 com a redação do artigo 11, parágrafo 1º do Decreto-Lei 7366, ainda vigente, é uma das normas revogadas pela Lei 1540, que atribui ao segurado fazer a prova de que o sinistro decorreu de um risco coberto. Conforme o artigo 74, é o oposto. Cabe à seguradora, diante de elementos que indicam a existência de uma lesão ao interesse, provar que essa lesão não decorreu de um risco coberto. É claro que, muitas vezes, a seguradora faz isso por meio da prova de uma exclusão. Ela faz a prova do fato contrário. Só que isso já está no ônus da prova da seguradora bem assentado na jurisprudência, seja por construção jurisprudencial, seja por regra direta do Código de Processo Civil. Mas provar uma exclusão e provar que o sinistro não decorre de um risco coberto são coisas diferentes. Em alguns casos limites, essa diferença aparece. Eu estava pensando num exemplo que talvez tivesse pertinência temática, digamos. Considere um seguro para uma exposição temporária de obras, como essa que a gente vê aqui no MASP, e que esse é um seguro que só vale durante o período de exposição. Ele não cobre nem montagem nem desmontagem. Durante o período de exposição, se, por exemplo, o público chegar e cometer algum dano à obra, estaria coberto, apenas nessa hipótese. Após a desmontagem da exposição, detecta-se que algumas obras estão danificadas. A seguradora poderia provar para dizer que o sinistro não decorreu de um risco coberto, algo que tenha ocorrido durante a exposição, por exemplo, fazer prova a partir de vídeos que demonstrem durante o período da exposição integral. Ela faz uma prova positiva, ela simplesmente mostra de uma forma satisfatória que, com base em todos os elementos que ela tem, vídeos integrais do período da exposição, feitos por segurança do museu, que ficam nos seus arquivos, não ocorreu nada que possa vir a dar a ideia de que teve um sinistro ali. Nesse caso, ela está fazendo uma prova de que o sinistro não decorreu do único risco coberto, com a exposição. E aí, só para encerrar, quais que me parecem ser as justificativas para essa mudança na alocação de ônus da prova? A resposta me parece que passa pela importância que tem a regulação de sinistro dentro da estrutura da Lei 1540. Porque, embora muito se fale sobre aquilo que pesa para a seguradora em função da regulação de sinistro, a outra face disso é que a seguradora tem uma grande primazia quanto à investigação daquilo que aconteceu, que, para tanto, ela tem o direito à cooperação do segurado, ela tem o direito de preservação, por exemplo, do local do sinistro e de demais elementos de prova, ela tem o direito de ter solicitações de documento atendidas, e cria-se, então, um incentivo ao alocar para a seguradora o ônus da prova de que a lesão não decorre de um risco coberto, para que faça a apuração o mais completa e exauriente possível. E ela é também a parte em melhor condições de coligir esses elementos. E me parece que a chave para a gente compreender essa mudança de distribuição de ônus da prova, introduzida pelo artigo 74, está ligada à regulação de sinistro. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer, e agradeço a atenção. Parabéns, doutor Inaê. Assim, deu um presentão para nós, né, que ela exemplificou, trouxe casos práticos. Lá na seguradora, no artigo 70, acho que a gente ficou um tanto
monte de horas discutindo só o artigo 70. E você trouxe alguns exemplos, né? Parabéns aí, muito obrigado pelos exemplos. Eu acho que trouxe um presentão para todos nós. E a gente ganhou um outro presente da organização. A gente vai ter direito a 2 perguntas, certo? Então, peço a gentileza de quem gostaria de fazer alguma pergunta, se identificar primeiro e depois fazer a pergunta, por favor. Vamos lá. Bom, se ninguém se habilitou, terminando aqui esse painel, eu quero agradecer aos apresentadores. Opa! Você quer fazer, Ernesto? Tá. Obrigado. Bom, uma das coisas mais fantásticas é que tem muita gente que conhece o projeto e a gente que chegou muito perto dele, e eu acho que talvez essa seja a dificuldade, a gente não consegue ver a floresta inteira, né? A gente vê a casca da árvore, né? Porque ficou muito próximo. Então, para mim, está sendo muito interessante ver as exposições, porque é como o ser humano, o intelecto humano qualificado, encara e reflete as normas que a gente, enfim, conhece na cozinha, né? É como se elas tivessem sido servidas e eles falam, poxa, que lá não agradou nada, né? Eu achei que era tão bom, mas, enfim, está muito interessante para mim. Agora, eu fiquei com uma dúvida, Márcia, na sua exposição, porque você disse que teria chamado a atenção o fato de a lei transformar, ou poder estar sendo interpretado como transformando em obrigatória a cobertura de salvamento e contenção. E também teve um outro trecho que me chamou a atenção, que é o trecho da necessidade e utilidade. Então, primeiro ponto. Foi dito cobertura de salvamento e contenção. E a minha visão é que desde 1916, passando pelo Código 16, pelo Código 2002 e agora na Lei de Contrato Seguro, em nenhum momento se fala em cobertura de salvamento. O que o legislador sempre falou desde 1916, e está falando agora de novo, é que é dever da seguradora se encarregar de indenizar, de pagar, de ressarcir o segurado, na realidade, reembolsar o segurado das despesas de salvamento. O legislador sempre usou reembolso das despesas, custeio das despesas, como se o segurado fosse um gestor de negócio para alguns, enfim, cada um tem uma figura para descrever o papel do segurado, mas nunca como uma cobertura. O que aconteceu, do meu modo de ver, é que o mercado desenvolveu uma prática ilícita. Eu ouvi muita gente, já na minha vida, dizendo, eu digo, grandes técnicos de seguro, pessoas muito respeitadas que participaram da construção deste mercado, dizendo, salvamento só existe no direito marítimo. Mas isso não era verdade. Para um jurista, ele estava no Código Civil de 16, ele continuou em 2002 e ele continua agora na Lei de Contrato Seguro. Só que o salvamento nunca esteve como cobertura. Ele era uma obrigação a mais que a lei atribuía ao segurador. E a lei continua fazendo. Acontece que o mercado, criativamente, e considerando-se a grande ignorância que sempre paira em torno do contrato de seguro na sociedade, enfim, ele ficou um contrato marginalizado, pouco estudado. A gente ouviu aqui a professora Judite Martins Costa dizer que nunca tinha tido contato com ele, enfim, a maior obrigacionista brasileira fez uma declaração no sentido de que esse realmente era um contrato caixa preta, né, que não vinha para a agenda jurídica, né, vivamente. O mercado acabou vendo aí uma oportunidade de vender mais seguro, mais cobertura. Vendeu um endosso, vendeu uma cobertura adicional.
e começou a vender uma cobertura para um risco que não era um risco que deveria ser suportado pelo segurado, era um risco que deveria ser suportado pela seguradora. Então, enfim, primeiro eu acho que a gênese dessa cobertura aqui é, de fato, ela existe no mercado, como praxe do mercado, mas ela contraria a lei, ela nasce nesse contexto. Além disso, ela nasce nesse contexto e no contexto de uma lei que não criava limitações. O que fez o legislador agora foi manter o salvamento como um dever legal da seguradora, não cobertura de seguro, porque se for cobertura de seguro, o segurado que contrata um seguro, ele pode eventualmente, por adotar medidas de salvamento e contenção, e porque a sorte não lhe assistiu no momento de adotar medidas de contenção, ficar sem nenhum centavo para se indenizar se ele tiver a perda do interesse no final da história, porque elas custaram muito na sua dinâmica e elas não resultaram na proteção do seu interesse, que foi totalmente perdido. Então, por essa razão de não existir limitação, o céu ser o limite, o mercado meio que fechou os olhos, fingiu que não existia esse monstro do salvamento e falou, vou aproveitar e vou vender mais uma cobertura. Eu, tantas vezes, me deparei com as coberturas de contenção e salvamento e falava, puxa vida, estão vendendo para o segurado um risco que é a proteção de um risco que é do segurador, e não dele segurado. Bom, essa é a primeira questão, né, para compreender perfeitamente o que entende, né, você a respeito desta cobertura de salvamento. Não que agora não seja possível vender, porque se eu tenho uma limitação, depois eu posso vender um plus. Mas, até agora, nós estamos falando do salvamento como está no Código 16, como está no Código de 2002, e aí não tem limite. A outra questão é o necessário e útil. Talvez a gente tenha contribuído mal para a redação, tá? Mas o entendimento é que o que é necessário, indiscutivelmente, é útil. Se algo é necessário, ele é mais do que útil. É como nas benfeitorias, por exemplo. Então, a ideia ali não era no sentido de dizer que tem que ser algo necessário e útil, porque o útil seria redundante para o necessário. Mas, sim, dizer as duas coisas, ou seja uma, seja outra, né, ambas devem ser objeto de contemplação. Eu acho que era essa a contribuição. Obrigado. Alô, ouve? Obrigada, Ernesto, pela pergunta e pela contribuição, que eu acho que é muito relevante. E você está correto com relação à cobertura, porque, de fato, não se trata de cobertura, né? E talvez eu tenha me expressado mal. Até o próprio artigo, eu acho que estou falando de cabeça, que é o 779, dentro do capítulo de seguro de dano do Código Civil, ele fala, correm à conta do segurador, né, as despesas. Estava vendo se eu tinha colocado ele aqui, mas estou falando de cabeça. Então, não no sentido de cobertura, e sim no sentido de que essa despesa integra, né, o objeto do risco. Né? Então, no momento em que eu estou garantindo aquele risco, eu estou garantindo também os riscos de as despesas de salvamento e contenção. Então, eu concordo que não se trata de uma cobertura, mas se trata muitas vezes de um sublimite, né? De um LMI ou de um sublimite dentro de uma cobertura de risco. O que acontece na prática, e a provocação que eu fiz, é que, apesar da gente ter essa previsão dentro do seguro de dano, por exemplo, nem todos os produtos comportam uma discussão de salvamento e contenção, né? Ou, pelo menos, essa não é a prática de mercado. Talvez possa estar olhando com o meu olhar aqui de prática de mercado. E acho que o caso, a meu entender, mais óbvio é o seguro de vida,
né? Como é que a gente falaria de salvamento e contenção dentro de um seguro de vida, né? Onde você vai cobrir o risco morte. E podem existir diversas formas de você tentar evitar essa morte, mas nunca foi esse o tratamento, pelo menos dentro do meu conhecimento. Então, acho que faço essa correção com relação ao entendimento. Com relação a esse binômio, eu me debrucei e fiquei pensando exatamente sobre essa análise da intenção, né? Se a gente estava falando de necessárias e úteis ou necessárias ou úteis. E a analogia que eu fiz internamente foi muito do teste econômico, por exemplo, que a gente faz dentro do seguro de lucro, dentro da cobertura de lucros cessantes, né? Então, quando eu tenho uma perda, uma parada operacional, uma perda de lucro, eu tenho chamado danos, como é que chama? Danos adicionais, gastos adicionais, né? Então, para eu evitar, por exemplo, eu tive uma perda, para eu evitar aquela perda com relação ao meu lucro, ao meu faturamento, eu, por exemplo, produzo um determinado tipo de produto, eu perco, né, a minha planta explode, tem um incêndio, eu não consigo, por exemplo, ter aquela matéria-prima, eu vou buscar essa matéria-prima de outros fornecedores, eu tenho um incremento de custo, de forma a permitir que eu diminua a minha perda financeira do ponto de vista de lucro, né, a minha perda de lucratividade. E existe o chamado teste financeiro de que eu não posso gastar mais do que eu perderia se eu não fizesse nada, né? E, para mim, é nesse sentido a questão de utilidade. Quer dizer, ainda que eu tenha a necessidade, ou seja, aquilo seja justificável, ela tem um teste no sentido da sua eficiência, da sua eficácia, do seu resultado útil. Então, eu concordo que, invariavelmente, a necessidade e a utilidade, né, se é necessária, deve ser útil, mas pode ter casos onde, ainda que eu tenha algo que seja adequado e necessário, o resultado útil não seja possível. E acho que a gente só consegue verificar isso, eventualmente, na prática. É por isso que eu trouxe, dentro da minha exposição, algumas sugestões de critérios que me pareçam que estejam englobados dentro dessas duas expressões que foram utilizadas na lei. Tá bom. Não, a minha observação é mais uma curiosidade, né, com um comentário que você fez. Quando você começou a falar da diferença temporal entre a ocorrência e a consequência, eu comentei com o Ernesto aqui na hora, falei, puxa, eu vivenciei isso quando estava expatriado na década de 80, com asbestoses. Aí você, em cima, começou a contar o caso do amianto, né, que o americano chama de asbesto. Isso foi, para quem não conhece, talvez falando melhor para que todo mundo saiba o que é, e possa até ter alguma, já depois de muitos anos, enganos, mas foram casos em que o amianto foi, digamos assim, absorvido pela respiração de muitos operários nos Estados Unidos na década de 70. E só na década de 80 que começou a ter tumores, cânceres, resultado do amianto que ele havia cheirado ou respirado 10 anos antes. Isso deu uma confusão no mercado americano enorme, porque não se sabia quem que teria que pagar o sinistro, se era a seguradora de 10 anos atrás, se era a seguradora de agora. E eu realmente acompanhei algumas coisas, vi que em alguns casos foi uma, em outros casos foi outra. E só como curiosidade também, nessa época, o Itaú estava resolvendo se continuava com seguro hospital ou não. E esse fato foi um dos motivos que deu a decisão final de não continuar com o seguro hospital e ajudou a parar de vender o hospital na época, que foi um dos primeiros seguros do Grupo Itaú aqui no Brasil.
Eu queria te perguntar se você tem ideia como é que isso foi resolvido entre seguradora do passado e do presente. Obrigada, a Márcia me salvou de passar a vergonha de fazer o que o Ernesto queria. Por curiosidade, na verdade, por obra da Maria Inês Martins, que está ali sentada, algumas semanas atrás, li um artigo de 2021 de um professor norte-americano, ele chama Kenneth Abraham, e o título do artigo é bem espampanante, como muitas vezes os títulos dos artigos norte-americanos são, tipo algo sobre The Long Tail Revolution. E ele analisa, em especial, as consequências desse contencioso do amianto ou asbestos, e também de um contencioso associado à poluição, que também nos Estados Unidos teve aparentemente várias mudanças regulatórias relevantes nos anos 80, que fizeram com que as seguradoras percebessem que nos seguros à base de ocorrência que elas comercializavam desde os anos 60, 70, tinha ali esse risco enorme de sinistro de cauda longa. O que ele relata quanto à solução definitiva, depois me corrige, quanto a discussão judicial, o que se relata são esses critérios, essas teses judiciais, no fundo, que foram levadas ao judiciário norte-americano para que o judiciário dissesse quando que se caracterizou a ocorrência. E aí, as 3 teses principais eram essas ligadas ao momento em que o funcionário foi exposto ao amianto, super problemática, porque às vezes o sujeito trabalhou durante 10 anos exposto ao amianto, então esse critério deixa dentro dele 10 possíveis apólices. Tinha outras teses judiciais que diziam, não é o momento da exposição que caracteriza a ocorrência, é o momento em que primeiro surgem os danos. E aí, às vezes, eu tenho uma variação dessa, que é o momento da consolidação dos danos. Os critérios são super problemáticos, porque o amianto tem esse problema de consolidação que também se expande ao longo de vários anos. E aí, o terceiro critério, em termos de tese judicial, eu achei a mais criativa, eram as pessoas que diziam, não, como a ocorrência é continuada, são todas as apólices. Do momento em que o sujeito foi primeiro exposto até o momento em que se consolidou os danos, todas as seguradoras de RC estão vinculadas. E o judiciário, isso é interessante, foram casos que acabaram sendo resolvidos muito por acordo. Então, a gente não teve um pronunciamento judicial definitivo em relação ao problema da ocorrência. O mercado solucionou. E aí ele fala de uma solução muito criativa associada tinha muitas seguradoras norte-americanas que acabaram cedendo um passivo gigante dessa carteira para o Lloyds, gerou um grande risco de insolvência para o Lloyds, e depois, não sei aí por que arranjo, voltou para Berkshire Hathaway no início dos anos 2000, uma compra dessa cauda de carteira. Então, foi dada, na verdade, não uma solução jurídica. A gente talvez não saiba qual critério teria prevalecido. A gente não sabe, né? Qual critério teria prevalecido, porque os casos não chegaram a ser litigados até o final. Proliferaram várias decisões de cortes distritais para um lado e para o outro. Deu-se uma solução de mercado, e a gente, então, ainda hoje está discutindo o que exatamente caracteriza um sinistro, o que caracteriza uma ocorrência, que eu acho que é das discussões que a gente mais merece ter, né, em termos do quão operativa ela é. Mas, só terminando, isso foi, na realidade, foi uma catástrofe. Isso deu uma catástrofe no mercado americano. Então, envolveu o resseguro, então a coisa complicou mais ainda, foi bastante complicado o evento lá. Obrigado. Para encerrar, eu queria agradecer a todos, a presença de todos, a doutora Márcia, a doutora Juliana, a Inaê e o doutor Carlos pelas brilhantes apresentações. Muito obrigado. Em nome da organização, então, reiterar o agradecimento e avisar a todos que vamos ter um intervalo breve de 10 minutos e depois retornaremos para o último painel do dia, inovações da Lei Complementar 213 de 2025, o seguro mútuo e a regulação da atividade seguradora. Até breve.